Boa noite. Experiência profissional, desafios contemporâneos. Competências, desenvolvimento, hard skills, recrutamento, soft skills e recursos humanos. O título do nosso trabalho, né, o título base da apresentação desse fichamento é um estudo de metodologia mista sobre soft e hard skills, a perspectiva dos estudantes e da empresa contratadora. Começando a falar sobre o objeto de estudo, né? Avaliar as perspectivas dos estudantes em relação às softs e às hard skills através de um inquérito por questionário. Uma vez que os estudantes eles serão parte da nova força de trabalho, importa perceber qual a sua opinião em relação às competências que serão importantes para o seu futuro, para que a investigação ora apresentada se faz relevante e pertinente para a compreensão de fenômeno em causa. Somando-se isso, pretendeu-se ainda avaliar a percepção sobre a temática a partir de uma visão profissional de recursos humanos. Bom, as principais questões, né, o roteiro da entrevista. Quais foram as perguntas utilizadas, né? Então, vamos falar um pouquinho, antes das perguntas, sobre a metodologia, né? A metodologia dessa presente investigação, ela assentou essencialmente numa abordagem metodológica mista, qualitativa e quantitativa. Em primeiro lugar, através de uma revisão de literatura disponível, na base online de artigos científicos e Scopus, assente nos dois conceitos chaves, hard skills e soft skills. O objeto ele passava por obter um melhor entendimento do tema, com um enriquecimento teórico e opiniões fornecidas por autores credíveis, tá? Ele foi elaborado um questionário assente na informação recolhida durante a revisão bibliográfica e uma entrevista efetuada a uma técnica de recursos humanos de uma instituição financeira portuguesa. Bom, os nossos principais resultados, né? As softs e as hard skills, elas são importantes tanto no presente como no futuro. Se por um lado, né, é relatado que as softs elas terão um elevado impacto, por outro lado, as hard skills elas não se poderá dar o desenvolvimento organizacional sem as hard skills. As profissões do futuro elas não podem ser antecedidas, pelo que não se tem o conhecimento das hard skills em que se deve apostar. Bom, desse modo, como constatado através do estudo, o desenvolvimento das capacidades de aprendizagem e outras soft skills serão um foco. Será possível permanecer atualizado numa realidade de constante mudança e em crescente competitividade. Bom, os autores, né, do objeto do nosso estudo é o autor completo, né, Ana Reis, André Medeiros, Cícero Eduardo, Walter, Luiz Costa e Manuel Ayong. O título eu já mencionei, né, o ano foi 2022, então vamos falar um pouquinho sobre o roteiro, né, da entrevista realizada. Bom, a primeira pergunta que a gente realizou, né, o que a sua instituição empregadora valoriza mais em um candidato? Que critérios são normalmente utilizados na escolha de um candidato? Houve alguma mudança desses critérios nos últimos meses? A segunda pergunta que a gente utilizou, né? Acredita que as soft skills são mais importantes do que as hard skills? A terceira, quais são as áreas em que pode haver uma maior valorização das soft skills e das hard skills? Na sua visão, quais são os 3 conhecimentos mais valorizados pela instituição empregadora no processo de recrutamento e seleção? Por quê? Qual acredita ser a tendência para o futuro? Quinta pergunta, soft ou hard skill? Sexta pergunta, na área que você atua no trabalho, qual a importância das hard skills e das soft skills? Sétima pergunta, como a empresa investe no desenvolvimento de hard skills e seus funcionários? Você participou de algum treinamento recente? Bom, oitava pergunta, né? Como as soft skills ajudam na comunicação e integração da controladoria com outras áreas da empresa, tá? Essa pergunta, ela foi desenvolvida por mim, eu trabalho no setor de controladoria. Ele engloba todos os passos que envolve a parte da indústria, né? Então, por exemplo, a controladoria ela é responsável pelo fiscal, pelo contábil e pela parte de controladoria da empresa. Então, para gerar uma nota de faturamento, precisa do fiscal, com os parâmetros fiscais, para essa nota ser faturada. Para o estoque ficar certo, para o estoque sair correto, entrar corretamente, precisa da controladoria. Para a gente ter um lançamento, uma valorização patrimonial, precisa da contabilidade. Então, a controladoria, ela envolve várias coisas, tá?
E uma das coisas mais exigidas seria uma hard skill para o setor de controladoria, que é um setor que precisa de experiência, tanto em contábil, fiscal, ou, como controller. Mas é muito importante também as soft skills, pois são setores que demandam muito de trabalho em equipe. Tá? Falando um pouquinho da nona pergunta. Como você acredita que as soft skills contribuem para a cultura da empresa e para a motivação geral dos funcionários? 10ª pergunta. Como você acredita que as soft skills contribuem para a cultura da empresa e para a motivação geral dos funcionários? Você já enfrentou algum desafio relacionado a uma falta de habilidade técnica? Como lidou com isso? Tá, seguindo aqui para a parte da socialização, por que foram utilizadas essas perguntas, né? Bom, com base no tema abordado sobre as hard skills e as soft skills de forma para permitir um maior aproveitamento, a gente não modificou o questionário conforme o interesse da equipe, acreditando de forma ampla, né, o tema assim estudado. E foi necessário elaborar algumas perguntas a mais para melhorar o desenvolvimento e bom desempenho com as entrevistas, tá? Para os acadêmicos ela foi uma forma de nos aprofundar e nos gerou um conhecimento interagindo com os outros entrevistados. Então, foi bem importante, né, essa socialização, essas perguntas, justamente para estar se questionando o que é tão importante na tua área de trabalho, tu nunca para pensar, né, o que é essencial nela. Bom, e vamos falar um pouquinho sobre as análises e reflexões, né, sobre hard e soft skills. A importância de desenvolver tanto hard skills quanto soft skills ela é inegável.